Boa noite a todas e a todos. Estamos aqui na Ciranda Cultural para uma live de lançamento hoje de duas obras muito especiais para todos nós aqui da editora Ciranda Cultural. Com certeza para todos vocês que estão aí do outro lado na telinha. Sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos. Bom, pessoal, hoje eu, em primeiro lugar, vou me apresentar. Sou Felipe, também conhecido como Passarinho. Sou contador de histórias, professor. Estou aqui na Ciranda Cultural, já trabalhando há alguns meses ao vivo nesse momento, pelo Facebook, pelo YouTube, para a gente oferecer com muita qualidade, com carinho que a gente preparou esse momento de celebração, que são dos lançamentos dessas duas obras. Já aproveito e peço para todos vocês aí que não estão inscritos ainda no canal, que não se esqueçam de se inscrever, porque todas as novidades, os vídeos, as postagens que a gente produzir, você recebe sempre em primeira mão, aí da sua casa, no seu aparelho de celular, ou no computador, enfim. Bom, para começar, eu estou aqui com o meu contra-regra me ajudando. Estamos lá no Facebook e no YouTube. Vocês podem ver que a gente já deixou aqui no cantinho os lançamentos de hoje. O Tatu Taruto Tarantino e O Dia em que o Mundo Parou. Essas duas obras que serão lançadas nessa noite, de um mesmo autor que muito nos honra e agrada, que é o Donaldo Buchholz. E a gente vai convidá-lo para fazer um bate-papo, falar sobre as obras, falar um pouquinho também sobre o processo criativo, comentar sobre as ilustrações desses dois artistas que acompanharam aí o Donaldo nessa produção incrível. E para começar, vamos convidar ele aí, chamando Donaldo, entrando ao vivo. Boa noite, Donaldo. Boa noite a todos, satisfação, prazer enorme. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar com você e com todos os nossos telespectadores. É, todo nosso, Donaldo. Que bom tê-lo aqui nesse momento para a gente falar de duas obras, dois filhos novinhos em folha, saindo do forninho agora. O Tatu Taruto Tarantino, O Dia em que o Mundo Parou. A gente quer conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre o seu processo, suas obras. E eu vou começar com uma pergunta. Gostaríamos todos de conhecer um pouco mais da sua vivência com os livros, como começou essa jornada, se você puder falar um pouquinho para a gente, há quanto tempo você trabalha como escritor com os livros, contar um pouquinho de quem é o Donaldo para todo mundo que está aí nos assistindo do outro lado. Bom, na verdade, a questão da escrita foi um acidente de percurso. Eu acredito que tenha começado quando eu contei muitas histórias, quando eu contava histórias para minha filha Samara, e ali acho que nasceram as primeiras histórias. E uma das histórias mais marcantes que eu escrevi foi a Ovelha Rosa, que é uma história que eu contei para Samara, e acredito que a partir dali nasce o Donaldo escritor. Mas nasce sem um planejamento, nasce por inspiração de certos momentos de contação de história mesmo. E talvez acredito que as muitas leituras que eu fiz também foram fundamentais para que eu tivesse inspiração para escrever histórias. E esse ano, claro, esse ano está sendo um ano produtivo por várias razões, e também, especialmente pelo fato da gente ter aí a pandemia, esse momento de reclusão, esse momento de recolhimento, de mais leitura, de mais reflexão, e também acho que essa explosão de criatividade que vem acontecendo na minha vida também nesses últimos meses, onde eu também estou prestando um pouco mais de atenção para as coisas do cotidiano. Então, hoje eu percebo que
coisas do cotidiano, fatos que acontecem, servem de inspiração para escrever histórias. Coisa que talvez em anos passados eu não prestava atenção, hoje eu presto atenção nos mínimos detalhes, às vezes conversando com a minha filha mais nova, Lorena, eu tenho momentos de inspiração, momentos de realmente criar uma história diferente, uma história nova a partir de certos acontecimentos. Então, hoje está muito mais presente em mim essa inspiração para escrever livros, até pela observação do dia a dia, do cotidiano, e também pela vivência que eu tenho hoje com uma filha pequena presente na minha vida todos os dias. Que lindo. São os detalhes que fazem as histórias acontecer, né? Isso é muito bonito. Você comentou sobre Ovelha Rosa, que foi sua primeira obra lançada, é isso? Como escritor, foi o seu surgimento a partir da Ovelha Rosa? Exato. Foi uma história que eu contei e que no dia da contação de histórias a Clécia estava presente e ela pediu que eu colocasse no papel. Eu não imaginava que aquela história fosse um dia ser publicada, e aí eu escrevi no papel e aí a Clécia levou para um ilustrador, para uma ilustradora, e no final acabou virando um livro e virou um grande sucesso. E depois nasceram outros livros, como o Livro dos Medos, o Pintinho Azul, alguns livros de poesia, eu fiz várias traduções de livros pop-up também, e mais recentemente que brotou aí uma leva de livros, tem muitos livros sendo ilustrados nesse momento, então eu acredito que de um ano para cá a inspiração vem mais forte, mais Eu transbordante, com por uma série de força. fatores. Que lindo. Aproveitando que você citou que desse período para cá, principalmente agora no momento que nós vivemos com a pandemia, que muitos livros, muitas histórias estão nascendo aí. Como é o seu processo criativo, Donaldo? Como acontece uma inspiração? Qual é o processo? O que acontece para você colocar essas histórias aí para o mundo? Tem histórias que realmente elas acontecem do nada, como, por exemplo, o dia que o mundo parou, que eu escrevi de madrugada. Acordei com a Hum. ideia e ela foi muito forte. Eu acabei sentando e escrevi a história, e uma história rimada. E tem histórias, claro, que são construções. O Tatu Taruto, Tarantino, é uma história que a Janice me convidou para que eu escrevesse sobre confinamento. Eu logo pensei no tatu, porque confinamento lembra um pouco a questão da toca, né? E Uhum. tatu vive em toca. Claro que outros animais também vivem em tocas, mas aí eu lembrei do tatu e fiquei pensando um pouco no tatu, e aí surgiu a história. Mas foi uma construção, foi uma troca de ideias também. Escrevi a história, depois reescrevi ela, teve a sua cooperação também, a cooperação da Janice, a gente construiu junto, mas foi uma construção. Então, tem livros que a gente constrói, são textos escritos, reescritos, pensados, mas tem livros também que são inspirações que acontecem, como Tulu, e a Ovelha Rosa e vários outros que foram assim textos que simplesmente jorraram, foram inspirações muito fortes e não houve uma necessidade de pensar muito, simplesmente aconteceu. Mas tem vários textos que eu trabalhei com bastante cuidado, com uma certa costura. Como tem um livro que eu me inspirei na minha filha também, Lorena, que é o livro que vai sair em breve, acho que daqui a um mês ou 2 meses, que é A Menina que Acordava os Monstros. Eu não vou dar spoiler aqui, mas é um livro que em breve vai estar aí sendo lançado também. É um livro que de uma experiência que eu tive e tenho com a minha filha menor, que grita muito, então eu dedico esse livro para a Lorena. Então, E a gente vai ter um momento para lançar ele. com certeza. Então, tem livros que realmente são escritos e reescritos, e tem livros que eu começo a escrever e depois eu deixo eles repousando, e depois eu volto para o livro para que eu possa enxergar de um outro ângulo, um pouco mais distante. Então, tem vários processos, várias formas de escrever um livro, né? E Como tem, você tem citou, assuntos que sempre
Desculpa, Felipe, tem assuntos que simplesmente Imagina. eles acontecem, né? Sim. Eles jogam assim. Então, e tem coisas que eu vou pensando. Essa semana mesmo, né, aliás, no domingo, passeando com a minha filha pequena, ela me deu uma ideia interessante para escrever um livro, né? Ela falou do Homem das Cavernas, de viajar para o tempo passado. Ela perguntou assim, pai, e se a gente viajar para o passado e ficar preso no passado, né? O que vai acontecer? Eu falei É assim, uma poxa, boa isso dá uma história. história, né? É. E foi uma brincadeira, porque, na verdade, eu e a minha filha, a gente está fazendo um processo interessante de alfabetização. Ela não queria escrever, então a gente decidiu que a gente tiraria alguns minutos por dia para brincar de construir palavras em cima de uma pedra. Então a gente sai de casa Uau. caminhando, a gente entra numa pedra e vai brincar de escrever palavras. E no domingo passado ela começou a fazer desenhos. Ela falou o seguinte para mim: pai, você interpreta os meus desenhos e eu interpreto as letras as palavras que você escreve. Então a Olha. gente faz uma troca, uma brincadeira. Então a gente faz essas brincadeiras. E aí ela falou assim: poxa, a gente podia viajar para o passado, né? Para o tempo dos desenhos nas cavernas. E aí ela falou assim: e se a gente ficar preso no passado, o que acontece, né? Então, quer dizer, é É uma um matéria ótimo para fazer um argumento. belo livro, né? Com certeza. Mais histórias ainda vindo por aí, né? Isso é ótimo. Donaldo, você comentou sobre o seu processo criativo num geral, mas falando um pouquinho sobre o dia em que o mundo parou, que é o nosso lançamento de agora, o que a gente vai focar nesse momento. Como foi essa história? Ela aconteceu de repente para você? Foi alguma situação específica desse período de pandemia que acabou te inspirando? Como surgiu esse livro para você? Conta um pouquinho, por favor. Eu acho que a pandemia, lá por 12 a 15 de março, pegou todo mundo de surpresa, né? De repente, Sim. todas as empresas tiveram que ser fechadas e muita gente ficou assustada, inclusive eu também. Uhum. Então, você começa a refletir sobre a vida, sobre o teu negócio, sobre as pessoas que estão ao seu redor, sobre os seus compromissos, suas responsabilidades. E você começa a refletir sobre todas as circunstâncias, o porquê disso. Então, foi um momento de muita reflexão. O que fazer diante de uma pandemia, né? Onde você não tem muito como mudar essa realidade. Então, é necessário que você, quando você tem uma situação como essa, agir com serenidade. E aí eu comecei a fazer muitas reflexões. E depois de vários dias refletindo sobre a pandemia, sobre tudo que ela traz para nós como aprendizado, como lição de vida, de repente, enquanto eu estava dormindo, lá 2 horas da madrugada, eu acordei com um texto já na cabeça e simplesmente acordei, levantei e escrevi. Então, mas eu vinha refletindo sobre o assunto durante vários dias, né? Sobre o que a pandemia nos traz de aprendizado, né? Que realmente é um momento de interiorização, de reflexão, de serenidade, de leitura, e de olhar para o mundo de forma criativa, né? Porque você precisa olhar de forma diferente para aquilo que você está fazendo, como fazer o melhor com esse tempo de reclusão, né? E o que fazer com ele. E aí, então, apareceu esse texto de madrugada e eu levantei e escrevi. Poderia ter sido vencido pela preguiça, né? Mas o texto, a inspiração foi Não. mais forte e Ufa! aí, e aí eu acabei escrevendo, né? E a estrutura do texto, Um Dia em que o Mundo Parou, ele é de poesia. Já veio nessa estrutura da poesia quando você teve essa inspiração? Sim, já veio de Uau, forma poética, né? Claro que que depois eu lindo fiz isso. alguns remendos, mas o texto brotou de forma poética, o que até eu me surpreendi com esse texto, porque você, de madrugada, escrever em forma de poesia, acho que não é uma coisa tão simples, mas Já é foi uma difícil coisa. escrever de madrugada, imagina a poesia. Às vezes eu me pergunto se eu estava acordado quando eu escrevi esse texto, né?
porque tem coisas que Nossa, que acontecem, legal. parece que eu fiz meio sonambulicamente, mas foi realmente de madrugada, e eu nem sei se eu estava completamente acordado, mas eu sei que eu escrevi. Então foi um E, momento muito feliz. Eu fiquei muito contente com o texto. Acho que tem esses momentos assim de quando parece que o inconsciente trabalha e conecta as ideias e o texto flui. E também fiquei muito feliz com as ilustrações. A Márcia Menezes fez um trabalho nossa, magnífico, né? Essa a gente vai sensibilidade comentar isso. de colocar em desenhos o que o texto está transmitindo. Então, acho que foi um Uhum. casamento muito bonito, um casamento perfeito entre o texto e também as ilustrações. Por falar nisso, assim, só para a gente situar as pessoas que estão nos assistindo. Hoje nós estamos lançando duas obras do Donaldo, O Dia em que o Mundo Parou e o Tatu Taruto Tarantino. O Dia em que o Mundo Parou, Donaldo, conta o quê? Fala o quê? Conta um pouquinho dessa história pra gente, como você estivesse apresentando para as pessoas que ainda não conhecem o livro, né? Ele acabou de sair do forninho, tá fresquinho, fresquinho. Depois que terminar a live, você já pode ir lá no site da Ciranda para adquirir o exemplar, já está disponível. E como foi? O que é essa história? O dia em que o mundo parou, fala disso que a gente está vivendo, da pandemia, é uma família? Como que é? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Na verdade, ele está em verso, está de forma poética, mas fala dessa questão que veio de forma avassaladora, o vírus invadiu o mundo e a gente não pôde fazer nada. Ele atravessou fronteiras, países, e de repente pegou todo mundo de surpresa, e nós fomos obrigados a nos recolher, e o comércio foi obrigado a fechar, e apenas as questões essenciais, como supermercado, postos de gasolina, farmácias, permaneceram abertas. E eu coloco isso no texto também. O frentista, esse sim, ele teve que arriscar sua vida. O lojista, o farmacêutico, ele teve que ir em frente ao balcão para poder atender os clientes, mas todos ficaram recolhidos em casa. Apenas algumas pessoas que tinham essas atividades essenciais que colocaram sua vida em risco. Então, eu falo um pouco dessa questão, dessa força avassaladora do vírus e das pessoas que estão sob o risco do vírus e de como que as pessoas reagiram e o que fazer, né? E falo também um pouquinho do que esse vírus, o que esse vírus causou na sociedade, né? Momento de Nossa. reflexão, momento de dar valor à vida, o momento de pensar nas relações, o momento em que, puxa, faz tanto tempo que eu não vejo minha mãe, faz tanto tempo que eu não vejo meu irmão, faz tanto que eu não vejo meus amigos. Então, essa vontade de querer estar perto, né? Parece que Uhum. enquanto o mundo estava girando dentro da normalidade, nós não estávamos dando tanta atenção a isso. E agora que a gente não pode mais visitar os Exatamente. amigos, os familiares, parece que a gente sente essa necessidade tão importante de estar com o outro, de poder abraçar. Por isso que eu acho que quando passar essa pandemia, a gente vai querer abraçar, vai querer fazer festa. Ah, com Inclusive, acho que certeza. você também escreveu um texto sobre a vida após pandemia, eu escrevi alguns também, Sim. onde eu falo que acho que a vida pós-pandemia vai ser uma grande festa, a gente vai valorizar muito mais, como a Com gente já está certeza. valorizando agora, né? Uhum. Essa questão da relação humana. Minha filha toda hora pergunta, poxa, eu quero visitar minha vovó no sul, eu quero visitar meu Uhum. avô no nordeste. Então, essa vontade de estar presente na casa das pessoas, de visitar seus familiares, de poder abraçar. Então, eu falo um pouco disso e falo no final da questão da tristeza também, porque claro que tem toda a questão da valorização da vida, da valorização do momento presente, mas também tem a situação de muitas pessoas perdendo parentes, amigos, né? O Então a luto, né, tristeza também Donaldo? faz parte, o luto também faz parte desse momento Uhum. na vida de muitos. Todo mundo conhece alguém que, ou na família, ou um parente, um amigo que morreu. Então, Partiu. o Brasil está chegando próximo de 100 mil pessoas que morreram por Hum. causa da Covid. Então, realmente é algo muito sério. Mas também falo no final de que preciso repensar a vida, é preciso lançar uma nova semente, Uhum.
é preciso construir um novo mundo a partir de uma nova semente, onde o ser humano possa ser mais valorizado. Então, acho que essa é a grande lição desse livro, O Dia que o Mundo Parou, uma reflexão para aquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida e pensar nas coisas boas. Tem a alegria, tem a tristeza, mas o que nós fazemos com a alegria, com a tristeza, e que nós podemos fazer daqui para frente de melhor para cultivar as relações humanas com amigos e parentes. Que lindo, muito lindo. Além de falar sobre esse momento, é um registro histórico, né, Donaldo? Essa semana eu vi uma pessoa contando uma história que aconteceu no ano de 2100. E aí elas voltam para estudar com as crianças, são avós, que voltam para estudar com as crianças o que aconteceu em 2020, ou seja, nós todos fazemos parte dessa história. E as crianças que estão hoje, crianças que são menores, daqui a alguns anos elas vão estudar e vão falar sobre isso. Então, esse livro, além de ter uma poesia, uma leveza e traz um contexto histórico muito importante, ele é um registro desse momento, né? Então, é valioso, primoroso, isso é muito bom. A gente poder contar com essa obra nesse momento. O Raul Seixas tem uma música, O Dia que o Mundo Parou, né? Mal Puxa, sabia ele que um dia... Toca, Raul! Mal sabia ele que um dia um vírus faria isso com o mundo, Pois né? é. E de Ou fato o mundo sabia, parou mesmo, né? vai saber. Quem sabe não foi de madrugada que ele também se inspirou nessa música, hein, É Donaldo? verdade, é verdade. Às vezes existem conexões que a gente desconhece, isso é muito valioso. Donaldo, falamos um pouquinho do dia em que o mundo parou, e agora é legal a gente apresentar um pouco do livro para as pessoas, né? A gente ouviu a história, mas agora a gente vai passar um pouquinho aí para vocês conhecerem, ter um deleite do que é o livro que o Donaldo escreveu, O Dia em que o Mundo Parou, ilustrado pela Márcia Menezes. E aí eu gostaria que, enquanto a gente fosse vendo, Donaldo, você comentasse também um pouquinho sobre as ilustrações, o trabalho que a Márcia teve, como isso chegou para você como autor, qual é esse processo, né, autor e ilustrador, porque a gente sente o livro, né, quando vê as ilustrações. É que você comentasse um pouquinho sobre isso também. Normalmente o artista tem essa sensibilidade de captar o que o texto transmite, né? E toda ilustração que é encomendada, o autor primeiro envia o que a gente chama de RAF, né? O desenho em preto e branco. Então, desenho feito no lápis. E quando esse desenho chegou para a gente, a Janice e a Vanessa coordenaram esse trabalho, eu fiquei muito feliz porque realmente é um trabalho bem sensível e que retrata esse momento, né? Olha isso. Então tem cenas e objetos que fazem parte desse cenário. Fala das cidades, você pode ver aí, tá Olha passando a agora nesse cidade, sim. momento das cidades, né? Que ninguém sabia e o vírus ele invadiu as cidades, invadiu os países e andou por todos os lugares, né? Então aí você tem aí registrado A o que está imagem no anterior texto, né? também é bem impactante, né, Donaldo? Isso, Pedir para voltar aqui, é uma criança fazendo atividade em casa, né? sim, A sim. gente... Então, aqui uma criança sozinha fazendo o desenho isolada, né? Enquanto que a criança gosta de brincar, mas nesse momento de brincar. não tem muitas opções, né? Eu vejo essa agonia das crianças, né? Elas querem brincar com os colegas, né? Outro dia minha filha teve o privilégio de sair no condomínio e poder brincar com a colega. Então são momentos assim de extrema alegria, mas aqui um momento um pouquinho você pode ver essa tristeza nessa criança está recolhida e que não tem o que fazer, porque esse momento exigiu esse recolhimento, né? Uhum. E é uma representação muito poética, né, do momento que a gente vive. A gente, nesse momento aqui, ó, a ilustração das casas, da cidade, né, tudo vazio, Você não vê pessoas, né? Você só não vê vê prédios pessoas, aí. Então é todas em representação, né? casa.
É E aqui você essa. vê o frentista, né? Na página seguinte, né? Você vê as Sim, vamos cidades, ver. você vê as cidades vazias. O frentista indo para o posto. Esse não tem opção, ele tem que ir, né? Ele vai colocar a sua vida em risco, né? Então são poucas as pessoas, né? O frentista foi para trabalhar Até a e teve que expressão fazer. dele, né? A É, gente percebe um receio muito é, lindo, trabalho impecável da Márcia Menezes. sim. E aí também tem E o aí, farmacêutico, né? o Farmacêutico, enfermeiro, farmacêutico, médico, né? Fala do médico, farmacêutico. Eles se arriscaram porque faziam parte do serviço essencial, né? sim. As pessoas que trabalham no serviço funerário também, que são pessoas guerreiras, né? Pessoas que se arriscam então aí na linha de frente. É muito poético as ilustrações. A gente vê aí outra cena, né? Uhum. Essa família, olha lá. Ah, essa cena ficou clássica com muitas pessoas que moram em apartamentos, condomínios, né? As pessoas na É, teve sacada. até, teve até um vídeo que rolou no WhatsApp, não sei se você chegou a assistir, Felipe, que eram pessoas na Itália e as pessoas cantando uma música Sim, das sacadas. Você chegou a ver isso? exato. Vi, Então, lindíssimo, isso emociona. rodou o mundo, né? Então, esse momento de pandemia trouxe algumas cenas lindas, né? Alguns momentos em que vizinhos que não se falavam foram até a sacada, um conversar com o outro, cantar músicas, Uhum. extravasar um pouco desse amor, dessa alegria, dessa vontade de viver, de compartilhar momentos, né? Então, Sim, essa é uma cena típica de pessoas que estão recolhidas, mas que vão até a sacada em busca de vida, em busca de um olhar, em busca de um encontro, né? Mesmo que à um distância, mas respiro, é né? um Exato. respiro, a busca de um encontro. Vou fazer uma leitura aqui dessa página, então, para fazer uma degustação para as pessoas que estão em casa assistindo a live. Ficaram em casa os que não podiam sair, por medo do vírus que veio, a terra tremeu, o mundo estremeceu e todo mundo perdeu. Perdeu o emprego que um dia era só seu. Forte também, né, Donaldo, esse pedaço, porque muitas pessoas ficaram desempregadas, situação econômica que preocupa todo mundo. Infelizmente, mexeu com muita gente, muitos pais perderam os empregos e muita gente numa situação difícil, né? Sim. Então, é uma situação bem complexa que precisa ser vista, revista e pensamentos criativos em relação a essa situação toda, né? É um novo olhar, né, Donaldo, que a gente precisa para esse momento. Retratado com muita poesia no seu texto e nas ilustrações da Márcia. Então a gente vê aqui, olha, fechado, fechado, fechado. Sim. É uma E cena a bem gente viu forte, né, cenas de com o pessoas Brasil. querendo abrir o seu comércio para poder conquistar o sustento para a família e sendo obrigadas a fechar suas lojas, né? A polícia indo lá, lacrando estabelecimentos, são cenas muito tristes, né? Que Uhum, infelizmente aconteceram. Então, sim. essa pandemia teve situações como essa, né? Que não teve como escapar, que o comércio teve que ser fechado em muitas regiões e agora começa a ser a abertura de muitos lugares novamente, mas por vários meses os lugares ficaram fechados, né? Uhum. E a gente vê a importância de retratar isso para as crianças também, né? É um livro que a gente consegue conversar sobre o assunto, falar, explicar e de uma forma poética, né? Muito especial. Olha só. Ah, tem um comentário da Márcia Menezes, a ilustradora. Gratidão a nossa. Nossa, como é gratificante ver o meu trabalho com vocês dois fazendo uma impecável mediação. Muito obrigada. A gente que agradece, Márcia, que lindo. Também quero aproveitar aqui e agradecer a Márcia. Não conheço a Márcia pessoalmente, mas um trabalho primoroso, de primeira qualidade. Demais. É muito especial o seu trabalho, Márcia. Gratidão profunda. Não tive tempo de ligar para a Márcia, mas com certeza a equipe da Ciranda fez. Eu quero aproveitar e fazer aqui nesse momento.
esse trabalho belíssimo, primoroso, sensível, e tão importante, né? Comunicar, falar Sim. através da arte, né? A arte é, com certeza, uma linguagem de muito amor, de muito afeto, e que toca o Uhum. coração de todos nós, né? Então, Depois que tanto passar quanto as essa palavras, pandemia, a as gente tem um imagens, compromisso com a Márcia, hein, Donaldo? com certeza, Conhecê-la convidar a Márcia para que pessoalmente. nos visite, né? E que a gente possa trocar Exato, muitas ideias, conversar, bater papo e conhecer e ver o trabalho com mais profundidade. exato. E, Donaldo, e uma aqui, pergunta aqui para você. Pode falar. sim, pode falar, Felipe. A gente está falando da pandemia, é um assunto complexo, né? Alguns outros assuntos também considerados, inclusive, como tabus, não só a questão da pandemia, em alguns momentos são um pouco ignorados pelas pessoas de como tratar isso com as crianças. Você acha que é importante falar sobre esses assuntos mais complexos com as crianças? De que forma que a gente pode abordar isso? Qual que é o seu olhar para essa questão? Eu acho que todos os assuntos precisam ser abordados, né? E as crianças são muito inteligentes, né? E as crianças querem esse convívio. Acho que muito mais do que os adultos, as crianças estão angustiadas, estão na expectativa para que o vírus passe logo, para que elas possam sair na rua, brincar com os colegas, brincar com os amigos. Vida Eu normal. vejo pela minha filha que ela pega meu telefone e vai fazer videoconferência com os amigos, com os colegas. Então, essa interação a criança quer ter, quer saber quando é que o vírus vai embora, quando é que a vacina vai Uhum. chegar. Então, é importante, acho que a gente conversar com os nossos filhos sobre isso, né? E é um momento também de aproximação dos pais estarem mais perto do filho. Você tem mais tempo agora para estar com seu filho, aproveitar esse tempo com qualidade, para conversar, para poder dialogar, para explicar, porque é um momento único de contação de histórias. A gente vai falar disso um pouco daqui a pouco, né? Sim. Uhum. E se alguém estiver me assistindo aqui, eu recebi um sinal aqui que o celular está com uma bateria baixa. Acho que aliás, eu acho que eu consigo conectar aqui, porque daqui a pouco cai a minha Oh, conexão pelo aqui. amor de Deus, É, segura a energia aí, gente. mas eu tenho um carregador aqui, eu já vou conectar ainda. Conecta aí pra gente não perder. Ainda bem que eu tô com o meu computador aqui perto. A gente vai lendo Então, os comentários também. isso, isso. Mas eu Walter já conecto aqui. Sagador. Um livro Pode que falar, marca a mas história de uma geração de pequenos que vivem esses tempos de pandemia. O Walter é um autor também da editora Ciranda Cultural, tá chegando agora e é um prazer recebê-lo aqui. Daqui a pouquinho a gente também tem o lançamento do Walter, né? Gratidão pelo comentário, isso aí. já consegui Conseguiu, conectar Donaldo? aqui. Sim, pelo Ótimo, menos a que gente bom. está livre aí da queda. Da queda. Desculpa, Felipe. Ótimo. Pelo menos passou o susto aqui. Não, foi muito importante assim abordar sobre, porque nós todos, como educadores, acreditamos nessa importância de falar sobre esses assuntos difíceis Sim, com as crianças. sim, E na maioria das vezes a arte, ela nos ajuda a sim, transformar esses assuntos numa linguagem mais lúdica, mais acessível, que elas compreendam e que faça sentido a elas, né? sim. Porque às vezes, por falta de informação ou de medo das pessoas, as crianças passam por situações que, infelizmente, elas poderiam ser evitadas ou estar melhor preparadas para passar quando acontece. A pandemia é uma E, delas, né? e acho que é importante os pais estarem presentes com seus filhos, com brincadeiras, com atividades. Uhum. Essa atenção dos pais com os filhos, acho que é extremamente importante, né? Uma forma lúdica, E, né? de uma forma lúdica, através de brincadeiras, contação de histórias, Isso. valorizar esse momento, né? Esse momento, a contação de histórias serão momentos eternos, né? Então, aproveitar bem esse tempo para criar relações e momentos que ficarão eternizadas, né? Eu lembro de tanto da Samara agora como a Lorena, há momentos que marcaram para sempre, né? Às vezes que eu fui no parquinho com a Lorena, a minha filha mais nova, e às vezes em que eu fui com a Samara também brincar no parque,
E agora os parques estão reabrindo de novo, então são momentos que Uhum. ficam para sempre, né? Ficam eternizadas. E assim também a contação de histórias, né? Quantas histórias ficaram na Sim. memória e ficam na memória dos nossos filhos, das nossas filhas, né? Então, aproveitar esse momento de pandemia, de recolhimento também, para que os nossos filhos se sintam seguros, né? Exato. E tenham momentos de aprendizado, momentos de convivência significativa com seus pais, né? Sim. Aproveitando que você falou sobre contar histórias e esses momentos que a gente tem com os filhos em família, vamos falar um pouquinho sobre o Tatu Taruto Tarantino. Essa história que também está sendo lançada hoje, a gente escolheu, optou por fazer, olha, um comentário legal da Ana, né, sobre a literatura que permite vários olhares e diálogos sobre o mundo. Exatamente, Ana. Gratidão pela sua participação também. É esses olhares e diálogos que a gente precisa desenvolver e fomentar nas famílias, né? Inclusive as histórias estão aí para isso, para nos ajudar. Mas falando sobre esse momento de contar histórias, de confinamento, é até legal explicar um pouco para o pessoal a nossa intenção de lançar os 2 livros nesse momento, porque são histórias diferentes, mas que se conversam. São histórias que uma complementa a outra, né? Então, que história é essa do Tatu Taruto Tarantino, Donaldo? Conta pra gente de onde que surgiu e como que veio essa história para você. Bom, o Tatu Taruto, na verdade, foi uma história que eu criei a partir de um pedido da Janice, que é a nossa mentora, que trabalha aqui no Ciranda na escola, e no bate-papo ela falou da importância da gente escrever histórias sobre esse momento de confinamento, né? E aí na hora me veio a ideia de usar um personagem, usar o Tatu, porque acho que tem tudo a ver com confinamento, Tudo toca, a ver. confinamento, Uhum. tatu. E na minha infância eu sei que eu convivi com tatus. Fui Sério? criado na roça e onde a gente trabalhava, plantava milho, e no meio da plantação de milho sempre apareciam os tatus devorando um pouquinho da plantação. Então, realmente, para nós era uma praga, porque onde o tatu aparecia, ele devorava, né? Devorava a plantação de milho. Uhum. Então, fazia aqueles buracos enormes, gigantes, e tinha anos que a gente perdia um pouco da plantação Puxa, para os tatus que lá se aventuravam, né? Então era um problema para a gente, mas era uma coisa divertida, porque a gente se divertia com isso. Aqueles buracos, aquelas montanhas de terra, e eu tive essa convivência com os tatus na infância. E aí, quando a Janice me pede para escrever sobre confinamento, logo me veio essa ideia do tatu. remeteu. É. E que eu acho que tem tudo a ver com confinamento. Podia ter escolhido um outro animal, né? A coruja também vive na toca, Exato. mas eu acho que o tatu é muito significativo, porque ele vai fuçando, e o tatu realmente ele é muito inteligente, muito ágil, né? E aí eu coloco uma família. Normalmente o tatu vive sozinho, mas eu conto uma história diferente. Eu conto uma história de uma família que se reúne, que tem filhos, e que os pais vão contar a história para os filhos, né? E, inclusive você, Felipe, ajudou nessa construção desse texto, que para mim Foi ficou uma um texto honra. maravilhoso. Tem tudo a ver com esse momento de confinamento, que além da questão do confinamento, tem a questão da importância das histórias na vida das pessoas, né? Hum, Então, eu acho que o livro ficou maravilhoso porque nos remete a algo maravilhoso, que é a importância de contar histórias, né? E o que são as histórias? As histórias é o que nos dão vida, né? O que alimenta o nosso uhum. espírito, alimenta a nossa alma, eterniza momentos. Então, as histórias têm tantos significados, e acho que nada é melhor do que contar histórias. Pais contando história para os filhos, avós contando histórias para os netos, para esse momento de pandemia, de confinamento, olhar para dentro da gente, contar histórias, né? E tem uma coisa interessante que está acontecendo agora. Minha filha de 6 anos, ela pergunta: pai, conta um pouco de como que era a sua infância, né? Os filhos querem saber É, de histórias, querem histórias, né? E a minha filha o tempo todo pergunta, faz perguntas.
Que por que lindo. você casou, por que você decidiu ter filho, conta um pouco da história. Então parece que as crianças hoje estão muito mais criativas, elas querem conhecer a sua história, o seu passado, a história dos avós. Então, contar essa história, não só histórias ficcionais, imaginativas, Histórias mas reais, também né? a história da nossa vida, da nossa família, dos nossos avós, quão importante os nossos filhos saberem um pouco da nossa história, né? Eu acho que muito Conhecer. mais importante do que deixar bens materiais é deixar a nossa história de vida para os nossos filhos, né? E acho que o maior Sim, legado que a gente pode deixar para os nossos filhos é contar a nossa história e deixar a história da nossa vida como um grande legado para os nossos filhos. isso E é acho que lindo. essa é a história mais bonita que a gente... E que essa história possa ser uma história de vida, né? Uma história que Exato. identifica a nossa vida. Fala uma questão que a Janice até colocou aqui no nosso chat, agradeço já aqui, em primeira mão, a participação de todos, e Janice, gratidão por toda a ajuda, por tudo que você faz aqui por nós, da Ciranda. Mas ele nunca me contou porque deu esse nome ao tatu. Por que Tatu Taruto Tarantino? Conta pra Janice e pra todo mundo que tá ouvindo do nada, a gente quer saber. Na verdade, o nome inicial seria apenas Tatu Taruto, né? Hum, Eu gosto muito de brincar com palavras, com sílabas. E quando eu pensei em escrever sobre o tatu, na hora eu pensei num nome que começasse com tá, e que uma tivesse um U brincadeira. também junto. Então já veio na hora, eu nem precisei pensar muito, já veio na hora o Taruto. Então tem coisas que simplesmente acontecem. Esse nome simplesmente apareceu assim. A hora que eu pensei no tatu já veio o nome Taruto. Bastou apenas eu pensar num nome que começasse com TA e que tivesse um U também. Eu fiquei imaginando algumas sílabas e a minha mente acho que fez algumas conexões ali. Brincou. Pronto, estava lá o nome Taruto. Então, realmente, como Tulu também. Tulu eu não pensei para quando eu escrevi o livro Uhum. Tulu, eu não precisei pensar no personagem. O nome veio. E o Taruto da mesma forma. E quando o livro já estava praticamente pronto para ser impresso, aí a Janice pediu que essa família tivesse um sobrenome. E aí eu pensei também num sobrenome que começasse com TA. E aí vieram Uhum. vários nomes, né? Eu nem lembro, eu escolhi uns dois, três. E aí a Janice falou, não, Tarantino tá bonito. Tarantino tá bonito. E aí a minha filha Samara Combina. perguntou, mas por que você escolheu Tarantino? Será que foi por causa do cineasta e tal? Falou, não. Tá o Bill aqui, o E Bill aqui, preciso aproveitar para agradecer. O Bill fez uma ilustração vamos magnífica, falar dele também. maravilhosa. Né? Uma gratidão ao Bill. Espero que em breve a gente se encontre para a gente poder conversar. O trabalho do Bill é fabuloso, maravilhoso. Maravilhoso. Foi um casamento perfeito entre texto e Foi mesmo. ilustração. Mas ainda falando da escolha, na sequência a gente fala um pouquinho mais do Bill, porque o Bill Uhum. realmente fez esse complemento maravilhoso e Sim. magnífico. Mas a questão do sobrenome, pensei em vários nomes que começassem com TA, para dar aquela brincadeira das sílabas, né? Eu gosto muito de brincar Sim. com sílabas. Tá, 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 tá. Então, Tatu, Taruto, Tarantino. Eu acho que eu pensei em Tarantela, Tarantelo, sei lá. Eu pensei em vários nomes e aí a Janice falou assim, não, Tarantino tá bom. Então fica com Ficou Tarantino. ótimo. Samara E é perguntou, uma mas por que brincadeira você colocou... gostosa. A Samara perguntou por que você colocou Tarantino. Será que foi por causa do cineasta? Eu falei, Cineasta. não, foi porque apareceu o nome. Nem pensei no cineasta, pensei em nada. Pensei simplesmente no sobrenome e apareceu. Ai, Então, é lindo demais. aproveitando, já que apareceu a mensagem do Bill aí, fabuloso o desenho do Bill quando chegou esse tatu desenhado, a brincadeira do nome, né? Não sei se dá para ver aí. Depois, A quando vocês gente vai estiverem, mostrar o livro. A gente vai mostra mostrar na tela aqui. a Isso. brincadeira do fio que vai ligando no nome, né? Aqui já dá para ver para o pessoal que está em casa apreciar, degustar um pouquinho do livro. Aí o Tatu Taruto Tarantino, É, esse sombreado, né, Donaldo? Parece um alto relevo, muito isso, bom. isso. Genial, Teremos Bill.
teremos outras obras com o Bill também, né? É claro que a gente vai falar disso num Sim. outro momento, né? Mas só para fazer aí um pequeno parênteses aí, o Bill também ilustrou o livro Geraldão, Gigante Gigantão, Que ilustrou lindíssimo. o livro, ilustrou também o outro livro, Bilhões de Gafanhotos, que foi um livro extraordinário, né? Que em breve vai ser lançado também. É um livro profético, inclusive, né, Felipe? Profético. É um livro Ele profético, foi aconteceu escrito... antes da nuvem, né? Aconteceu antes da nuvem chegar no Brasil. Acho que nem sei se vai chegar, mas em breve a gente vai lançar o Bilhões de Gafanhotos, que o A Bill gente vai falar fez sobre uma ele. ilustração maravilhosa, né? Impecável, É impecável. impecável. É uma profunda surpresa, uma grata surpresa ter o Bill conosco. E também o Bill agora está ilustrando um outro, que a gente não vou nem comentar, mas vamos focar no Tatu Segura aí Taruto. as novidades. Olha que linda essa ilustração, Donaldo. O pessoal que está em casa assistindo pode acompanhar aí o trabalho lindo do Bill, as cores, o que ele traz de proposta, né, para a obra do Donaldo, lindíssimo. Vou até ler aqui esse trechinho para todo mundo. Taruto Tarantino era um tatu diferente dos outros da sua espécie. Em vez de dormir de dia e sair à noite para caçar, fazia exatamente o contrário. Gostava de andar pela mata e pelo lavrado para ouvir o canto dos pássaros, o barulho do vento. Esse tatu é diferente, hein? Ele é lindo. Pode passar, vamos conhecer mais um pouquinho. Olha aí. Os outros tatus reunidos numa fogueira. Seus ancestrais, em vez de viverem sozinhos como todos os tatus do mundo, gostavam de reunir a família e contar histórias. Foi assim que de geração em geração os tatus tarantinos se tornaram famosos por serem os melhores contadores de histórias da floresta. E aí você traz essa questão da contação de histórias, né, da importância da escuta de histórias. Você acredita no poder de escutar histórias, de contar histórias, Donaldo? Como que você enxerga isso na sua experiência de vida aí? Com certeza, acho que contar histórias é dar significado à nossa vida, né? A contação de histórias ela tem um poder que ultrapassa a nossa compreensão. Além de ser um momento de aquecer o coração, é um momento de abraçar o outro. Acho que quando a gente conta uma história para o filho, é como se a gente estivesse abraçando o nosso filho, né? Quando a gente conta histórias É um para as presente. crianças numa escola, a gente está abraçando as crianças na escola. Eu lembro, uma vez eu li um artigo de um pedagogo que ele fala da questão da pedagogia e tal. Ele fala quando o professor está com dificuldade de dar aula, não sabe o que fazer, conte uma história, né? Então a contação de histórias ela desperta, dá um clique na mente da pessoa. Acho que ele conecta a mente com o coração e nos deixa aberto para ouvir, porque normalmente as histórias elas têm significado, elas têm alguma conexão com a nossa vida, uma identificação. Então as histórias elas têm uma simbologia, um significado, um sentido que vai além da nossa compreensão, que não é só aquecer, não é só dar sentido à vida, ela tem uma importância fundamental e eterniza momentos, né? Exato. E além de todo o repertório, amplia a nossa imaginação, nos faz viajar para outros mundos, faz com que a gente possa ir para outros mundos sem sair do lugar, né? Nesse momento de confinamento a gente pode viajar para o mundo inteiro, mas sem sair do lugar. Então tem a questão imaginativa, criativa, construção de mundos, imaginação, despertamento da criatividade, aquecimento do nosso coração, esse abraço, esse calor. Então as histórias, acho que elas têm um poder de dar vida, né? De vitalizar a nossa vida, né? Para esse momento, então, é o essencial, o mais recomendável, né? Com certeza. Aproveita que a gente falou de contar história e conta um pouquinho da história do Tatu Taruto Tarantino pra gente, Ronaldo. Pra quem tá do outro lado também conhecer um pouquinho dessa história.
Então, eu vou resumir aqui rapidamente, né, essa ilustração magnífica do Bill, mas eu vou passar por Uhum. cima, eu vou só resumir a história. É um Isso. casal de tatus diferente, né? Isso. Tem o Taruto e tem a Tamara, que tem a Tabata e o Tataru, né? Que são os filhos, e os pais contam histórias, principalmente o Taruto conta história, mas também a mãe conta história para os filhos, né? Então o casal conta histórias. E são histórias que vão passando de geração para geração, são a história do pai, a história dos avós. Então, eles vão repetindo as histórias pela oralidade, né? Então, claro, nós temos a grande vantagem de poder ter o livro, que o livro também é histórias novas, mas tem toda uma tradição. Antigamente, as histórias eram passadas de pai para filho. Não havia tantos livros. Na minha infância também não havia livros, dois, três, mas hoje a gente tem uma infinidade de livros, né? Mas a Sim. oralidade teve um papel muito importante na comunicação das histórias de pai para filho, né? As histórias que vinham dos avós, que os pais, depois para os filhos. Então, nessa família de tatus, tem essa questão do Taruto contando a história para os filhos. E aí depois tem esse momento de susto, onde eu faço uma ligação com a questão da destruição que o homem faz do mundo, na natureza, onde nesse livro tem a questão das máquinas que vão derrubando a floresta, a Nossa. mata, e de repente o tatu lá leva um susto tremendo. O que eu vou fazer? Você pode ver aí as ilustrações das máquinas chegando, carregando a madeira, e aí o tatu fica assustado e vai comunicar para a esposa, para os filhos: olha, nós temos um problema, aonde a gente estava passeando, se alimentando, a gente não vai poder mais ir porque as máquinas estão tomando conta. E aí eles resolvem, então, ficar confinados. E agora, o que a gente faz? Aquele susto inicial, né? O que a gente faz? Veio a pandemia e agora? O que a gente faz? E aí, com calma, com serenidade, eles começam a pensar: não, vamos começar a cavar, vamos tentar sair para uma outra direção. A gente vai lentamente cavando e vamos, depois de um tempo, a gente vai achar um outro caminho. A gente sabe como fazer, como cavocar, e no meio do caminho a gente vai encontrar raízes, a gente vai se alimentar. E enquanto a gente vai fazendo esse processo de pensar numa outra saída, numa rota de fuga, a gente vai contando histórias, né? E aí aproveitar o tempo com serenidade, contando história para os filhos, né? E aí tem uma coisa interessante que eu coloco, que o Taruto ele pega no sono, né? Ele conta histórias até pegar no sono, e aí os dois filhos começam a brincar de terminar a história, né? E aí uma coisa engraçada é que os filhos eles vão então continuar essa história que o pai parou, e aí tem o Eles exercício da criatividade, né? continuam. Que nós podemos fazer com os filhos também, contar uma história pela metade e agora você continua. Como é que você É, termina essa história, né? e a gente Então, deixa as pessoas curiosas com isso, que é instigar para o texto, para o livro, né, é, que é belíssimo. Como que essa história se desenrola aí, né, com esses tatus, essa família, falando sobre esse confinamento, né, Donaldo. A gente Você traz o confinamento no livro do tatu, a questão da pandemia, do isolamento social, do vírus no dia que o mundo parou. Quais são os outros assuntos que você acredita que são importantes agora para falar nesse momento com as crianças? Até para inspirar também as pessoas que estão assistindo o vídeo. O que você acha que a gente precisa falar nesse instante com elas? esse livro Tatu Taruto ele termina com uma mensagem de esperança, uma mensagem de otimismo, né? Eu acho que as histórias têm esse poder de criar um mundo imaginativo na nossa vida, de construir nossas novas realidades. Então, a mensagem que fica tanto no dia que o mundo parou, como no livro Tatu Taruto, é a mensagem de esperança, a mensagem de poder construir um novo mundo a partir das histórias que nós contamos, né? Nós contamos histórias para também criar novos mundos, né? Para que essas histórias sirvam de referência para que a gente possa encontrar caminhos, encontrar saídas. E a mensagem que fica, acho que é uma mensagem de esperança, né? Nós podemos até ser pessimistas, no certo sentido, mas
nós não podemos deixar de ser esperançoso, né? Independente se somos pessimistas ou otimistas, não importa. Mas o que a gente não pode perder é a Ressignificar. esperança, né? Exato. Eu sei que tem muitas pessoas que são pessimistas, mas apesar do pessimismo, são esperançosos, né? Então, Sim, independente se a sua visão de mundo é pessimista ou otimista, mas cabe ter a esperança, né? A esperança, ela precisa continuar firme, e é essa mensagem que fica no livro, né? Especialmente a questão da esperança para que a gente possa construir novos caminhos, novos rumos e um mundo melhor, um mundo mais justo, mais humano, um mundo que inclua mais, que abrace mais. Acho que as histórias têm esse poder de abraçar pessoas. Então essa sim. a grande lição que fica tanto no Tatu Taruto como no Dia que o Mundo Parou. As histórias servem para abraçar pessoas. Sim. Então E falar de que esperança é algo que a gente precisa sempre, né, Donaldo? É um com ótimo certeza. mote para novas histórias aí. A gente precisa ressignificar as coisas. Isso que você trouxe é lindíssimo. Ver o lado bom até mesmo na dificuldade. A Tayla comentou aí no chat. Exatamente, Sim, Tayla. sim, A gente precisa desse lado bom e ressignificar, é isso. sim. Fazer com que as coisas sejam diferentes ao nosso olhar, né? Então, histórias que falam de esperança, de um novo olhar da situação que a gente vive são necessárias, importantíssimas agora, durante esse período que vivemos, né? Você tem um lema, Donaldo, de vida? Olha, Alguma coisa que traz um norte para você? Você tem esse lema? na verdade, meu propósito de vida é inspirar pessoas para encontrar o seu propósito, né? Então, como legado de vida, eu quero escrever muitas histórias, eu quero inspirar muitas pessoas, mas principalmente estimular as pessoas para que encontrem o seu propósito de vida. Então, esse é o meu legado: contar muitas histórias e que essas histórias possam transformar vidas, possam transformar pessoas através das histórias, através do um olhar ampliado. Esse é o meu propósito de vida. É inspirar pessoas para que elas possam encontrar o seu propósito de vida. Uma grande missão, um grande legado, isso é muito especial. Donaldo, para a gente ir encerrando o nosso bate-papo aqui, a gente falou bastante, né, sobre esses livros que estão saindo agora, quentinhos para todo mundo. Reforço aqui o convite que todos eles já estão disponíveis no site da Ciranda Cultural. Nós também temos um novo perfil, que é o Ciranda na Escola, no Instagram, em todas as redes sociais. No Facebook também tem uma página, onde a gente vai sempre colocar os lançamentos que estão chegando. A Ciranda tem esse cuidado e esse olhar agora para os autores nacionais, então tem muita novidade acontecendo, coisas boas vindo por aí. A gente deixou aqui o @Ciranda na Escola. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, no Facebook, já procura aí para você ficar por dentro de todos os lançamentos. Inclusive do Donaldo, nós temos alguns livros ainda aí de surpresa, né, Donaldo? Com certeza. Tá Lobo chegando coisa Lobato, bilhões, boa. bilhões de gafanhotos, zilhões de abelhas, fazendo zzz por aí, né? Tem vários, Geraldão, Geraldão também, tem várias obras aí na fila. tá chegando, tá tudo saindo do forno e a gente está muito feliz, muito honrado por colocar esses dois filhos no mundo do Donaldo, parceria com o Bill Borges, com a Márcia Menezes, que fizeram um trabalho lindíssimo. Os dois estão de parabéns, assim como você, Donaldo, que inspira tantas pessoas, né? Eu acho que o seu legado, a sua missão de vida, ela já começou há muito tempo e só se reforça a cada momento, a cada livro, a cada obra, a cada pessoa que você toca com a sua arte. Você é um artista e a gente Obrigado, gosta obrigado. muito de acompanhar suas histórias e inspiram muitas pessoas. E a gente deseja que essas histórias cheguem para todas as famílias, né? Gostaria
de pedir para encerrar, Donaldo, você deixasse uma mensagem aí para as pessoas, por esse momento que a gente está vivendo, por ter lançado esses livros que conversam tanto com essas questões que a gente levantou na live hoje, que você encerrasse com uma mensagem para todos nós aí, para aquecer o nosso coração, assim como você falou no meio da live aí com a gente. Pode ser? Pode, com certeza. Então, eu agradeço em primeiro lugar o Felipe pelo convite e quero dizer que esse momento de pandemia é um momento de reflexão e que a gente possa aproveitar esse momento para ler muito, para ouvir muitas histórias, para ouvir a história do outro e que nós possamos também contar boas histórias, né? E as boas histórias, elas possam aquecer nosso coração, né? E que a gente possa construir um mundo novo, um mundo melhor, a partir das histórias que nós ouvimos, que nós contamos. E que a esperança possa brilhar na vida de cada um de nós, através de muitas e muitas histórias boas. Então, eu desejo que esse momento de pandemia sirva para cada um de nós como um momento de muita reflexão, de muita serenidade e de muita esperança, e que todos possam abraçar muitas pessoas através de muitas histórias. Obrigado, Felipe. A gente que agradece, linda mensagem. Aproveito aqui para agradecer a todos vocês que ficaram na live, que participaram, os que vão ver futuramente. Nós vamos deixar registrado esse momento do lançamento, do dia em que o mundo parou, e o Tatu Taruto Tarantino, obras do Donaldo. Agradecer também toda a equipe da Ciranda Cultural, da Ciranda na Escola, que se empenha muito para fazer com que as histórias cheguem para todas as famílias, inspirando elas, fazendo com que as pessoas se tornem cada vez mais contadores e contadoras de histórias nos seus lares, né, Donaldo? Gratidão imensa, Obrigado. até breve, até uma próxima, e fica aí o convite para que vocês continuem nos seguindo e nas redes sociais para conhecer todos os lançamentos que estão chegando. Gratidão a todos, boa noite. Gratidão, Donaldo. Até breve. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Gratidão.